No vídeo de hoje, eu vou te mostrar a pequena diferença, é tão pequena, mas que faz toda a diferença na agenda do dentista que está com a agenda cheia e o dentista que está com a agenda vazia. Sim, se você olhar, tem dois perfis de profissional. Tem aquele que está com a agenda vazia, brigando, fazendo marketing, disputando no ombro com outro profissional, fica super chateado quando abre alguém do outro lado da rua, ou no mesmo prédio, ou no mesmo andar. Quando alguém faz alguma propaganda, então, aí corre, quer copiar ou quer denunciar e fica ali disputando milímetros. E tem um outro profissional que está com a agenda cheia, que a agenda dele está tão cheia que ele não tem nem tempo para se preocupar com esse tipo de coisa. Ele não sabe nem quanto que os outros cobram, ele sabe quanto que ele cobra. E a agenda dele está tão cheia que quando você vai... O problema dele... Todo mundo tem problema, né? O problema dele é achar um horário para esse paciente. Às vezes tem que marcar para dali um mês, para dali 40 dias, para dali 50 dias. Então tem um profissional que está ali torcendo para aparecer algum paciente. Quando alguém falta, fala, meu Deus, vou passar minha manhã à toa, porque só tinha um paciente na parte da manhã e agora ele faltou. E o outro está quebrando a cabeça para falar, cara, eu vou marcar o cara para daqui a 40 dias. Vou marcar o cara para daqui a 50 dias. E o paciente, não, doutor, preciso antes. Por que tem essa diferença de profissional? O que movimenta essa diferença? Eu vou passar isso para você, mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Diogo Batalha, eu sou cirurgião dentista há quase 20 anos, sou implantodontista, sou ortodontista, sou dono de 6 clínicas, estou montando minha 7ª clínica agora. Trabalho com muitos profissionais e vejo isso todos os dias, a diferença daquele profissional que está avançando e daquele que está até pensando em mudar de profissão, em abrir um negócio, em fazer alguma outra coisa que não seja relacionada à odontologia, de tão decepcionado que ele está. O que você precisa entender? O mercado, as leis que imperam sobre o mercado, elas simplesmente existem e você não pode fazer nada em relação a isso porque você é da área de saúde ou porque você é dentista ou qualquer outra coisa do tipo. É mais ou menos igual a lei da gravidade. Tem alguma coisa que você possa fazer em relação a isso? Não. Simplesmente existe a gravidade e você vive, né, pisando no chão. Você não flutua, você não levita. É a gravidade. E mercado é a mesma coisa. Um produto, ele tem valor quanto mais escasso ele for. Então tem muitas pessoas procurando um determinado serviço e tem poucas pessoas capazes de fazer esse serviço ou entregar esse produto vai valer mais. Tem pessoas que, muitas pessoas fazendo o mesmo serviço, aquele serviço ele tem mais pessoas oferecendo ele do que pessoas com interesse de adquirir aquele serviço ou aquele produto, esse produto vai valer menos. Isso aí é muito comum, você vai entender que isso é mercado, tá? Vamos pensar de metal precioso. O ouro vale mais que a prata. Por quê? Porque tem menos ouro disponível. Supondo que alguém descobrisse uma jazida infinita, a fórmula de fazer ouro. Você pega ali água, farinha de trigo, mais sei lá o que, bota num autoclave e sai ouro. Ouro não ia valer nada. Ouro puro, 18 quilates, eu consigo fazer ouro. E aí você começasse a produzir aquilo ali com uma matéria-prima muito barata. Ouro deixaria de valer imediatamente. Simplesmente porque ele deixou de ser um artigo escasso e passou a ser um artigo que vai ter à vontade, vai ter disponível à vontade. Agora o ouro só tem o que tem na natureza, tem leis ambientais para tirar, tem uma série de coisas, prata acha mais fácil, então prata vale menos. Porém, quando você compara prata com ferro, ferro tem muito mais. Então a prata em relação ao ferro, ela tem menos. Então o ferro vale mais, menos do que a prata. E também você pode comparar, até vamos pensar assim, alimentos. Você pega um alimento na safra, tem hora que você vai no mercado, o tomate está R$2. Tem hora que você vai no mercado, o tomate está R$15. E continua sendo tomate. Então o que dá o preço do tomate? Porque se o tomate continua vermelhinho, com as sementinhas, ácido, por que muda o preço do tomate? Porque ele tem época que tem mais pessoas querendo comprar tomate do que tem tomate para vender. Ele está R$15. E tem época que tem mais tomate para vender do que pessoas para comprar tomate. Então, aliás, tem mais pessoas querendo isso aí, tem mais tomate para vender do que pessoas querendo comprar tomate. Então, tem que abaixar o preço, senão não vende. E com o dentista não é diferente. Tem um montão de profissional, cada vez abre mais faculdade, cada vez se formam mais turmas, e não é disso que eu estou falando. Porque se fosse isso, por que ia ter o profissional ali que tem que marcar para dali a 40 dias o paciente?
Aí a gente vai para uma outra linha onde você compara o produto com ele mesmo. Vamos dar um exemplo de diamante. Todo diamante custa o mesmo preço? Tem aquele diamante que o vidraceiro corta vidro. Sabia que tem isso? Um diamante que ele coloca numa pecinha e corta vidro? Aquele diamante. Que é baratinho. E tem o diamante que vai para o anel, que vai para o cordão, que vai para o brinco. E que ele é bem mais caro. E nem todo brinco de diamante tem o mesmo preço. Vai depender de quantos quilates aquele brinco tem. Então, tem inúmeros tipos de diamante com preços diferentes. É o que acontece com o dentista. Existem inúmeros dentistas e com preços diferentes. E por que se é tudo diamante? Mas tem diferença nos quilates. E por que se é tudo dentista? Tem a ver com o que o profissional sabe fazer. Na nossa profissão, tem produtos com valores agregados mais altos e tem produtos com valores mais baixos. Os produtos que têm um valor mais baixo é o que justamente todos os profissionais, a partir do momento que saem da faculdade, são capazes de fazer. Por exemplo, limpeza. Limpeza não precisa nem ser dentista, uma TSB faz limpeza. Então, limpeza é um produto que a gente não consegue cobrar tão caro, porque tem muita gente fazendo. Restauração simples, classe 1, em esmalte, sem anestesia. Até o recém-formado mais inseguro faz. Agora, vai aumentando a complexidade das coisas. Vai aumentando o nível de dificuldade dos procedimentos. Aí vai começando a separar. Então vamos pensar assim, limpeza, 100% dos dentistas fazem. Restauração classe 1 de esmalte, 100% dos dentistas fazem. Aí vamos falar assim, agora essa classe 1, essa mesma classe 1, só que agora sob anestesia. Aí talvez a gente vai falar que desses 100%, se for um molar inferior, por exemplo, já vai virar 60% fazem. 40% já fala assim, não, eu prefiro indicar. Eu não gosto de anestesiar, não gosto de anestesia molar, tenho dificuldade de fazer anestesia do nervo alveolar inferior. E quando sobe para, deixou de ser uma restauração e passou a ser um acesso. Aí já, talvez se era 60, aí já de 100 foi para 60, de 60 já vira 30%. Vamos fazer esse acesso. Ah, tem que fazer uma endo. Endo já vai ali para os 15%, vai fazer a endo desse molar. Ah, vai fazer essa endo, porém vai fazer em sessão única com rotatório e já vai usar aquela técnica que eu não sou odontista não, tá? Mas vai deixar aquela técnica que vai deixar o tamanho exato para cimentar o pino, já vai sair com pino cimentado, canal feito e pino cimentado com núcleo de preenchimento, para o protetista fazer a prótese. Aí talvez a gente está falando ali de 3%. Não, já vai moldar e já vai mandar fazer a prótese na impressora, aí 0,00%. Você está entendendo que eu estou descrevendo para vocês aqui os quilates do dentista? Eu estou falando de endo sem ser endo. Todas as minhas clínicas têm pelo menos um endo trabalhando para mim, tem clínica que tem 2, tem clínica que tem 3 endo. Mas olha o que eu estou descrevendo para você. Tem quilates. Olha esse profissional escalonando e ele mudando de preço. Ele deixando de ser o diamante que corta vidro e passou a ser um diamante de brinco ou de uma solitária e vai aumentando o nível dele. Então, a gente pode fazer essa evolução com tudo. A gente pode falar de extração, a gente pode falar de começar com uma limpeza e virar um tratamento periodontal com raspagem subgengival, com descolamento de retalho. Tudo isso pode ir escalonando. E quanto mais escalonar, mais valioso vai ser. Agora, tem como você já começar lá na ponta? Não. A gente se forma e tem uma curva de aprendizado. Porém, eu percebo hoje em dia uma dificuldade dos dentistas escalonarem nessa curva de aprendizado, inclusive é o principal motivo de muito profissional começar uma especialização e parar, ou começar uma especialização e não atuar na especialização. Ele carrega um título de especialista, ele defendeu a tese dele, entregou a monografia, foi lá no CRO, se inscreveu, ele é especialista, mas não atua. Ou então, frequentemente eu faço uma entrevista com o dentista, eu sou especialista em orto, mas não trato classe 3. Eu sou especialista em implante, mas só faço implante unitário. Isso se não precisar fazer enxerto. Então, carrega um título de especialista, mas não consegue fazer procedimentos compatíveis com o que o título dele dá a ele autonomia para fazer. E por que isso? Uns vão falar que está sucateando. Simplesmente, falta base.
Eu cansei de ver profissional que estava para desistir do curso de especialização, a gente entrega a base para ele, ele conclui e se torna um excelente especialista. Profissional que estava fora do curso de especialização já, com título de especialista, e falava assim, mas eu não faço. Você entrega a base para ele, ele começa a fazer. E você só entrega a base para ele. Quando a gente não tem base, a gente não sustenta. O que é a base de uma casa? É as colunas, né? É a parte que mantém a casa de pé. Você remove todas as paredes de uma casa e ela continua de pé se a base estiver forte. Você faz aquela base virar outra coisa. Você faz aquela casa virar um prédio, se tem uma boa base. Agora, uma casa que não tem base, ela vai ruir. Você está trocando o telhado, você está botando um quadro na parede, a parede estronda, a parede cai. Então é o que está acontecendo. Tem muita gente desmoronando depois de tentar, sob muita pressão, sob muita força, ficar de pé. E por que ele está desmoronando? Simplesmente porque ele não tem a base. E o que é a base? A base começa por isso aqui, ó. Segurança na anestesia. Tá? E por que você hoje talvez não tenha segurança na anestesia? Ou você não tem uma anestesia que ela funciona 100% das vezes? Porque na maior parte das vezes que alguém passa pra gente como anestesiar, e não foi diferente comigo, a anestesia ela não é simples. Ou não é segura. A gente fica com medo de fazer. Poxa, tem uma técnica que é top, mas super difícil. Me deixa inseguro. Ou pior, você aprende a fazer algo que não funciona. A infiltrativa, por exemplo, ao longo do dente, é a que mais falha. Então você também fica com medo de colocar o paciente para sentir dor. Então isso aqui é o que faz a diferença. É você começar com uma base. E assim, com essa base, você vai construindo o que você quiser. Você vai deixando de ser um profissional e vai escalando para ser outros profissionais. Nunca... Vamos voltar aqui só na evolução da endo, mas a gente poderia descrever qualquer evolução, tá? Você pensa comigo, um profissional que não sabe anestesiar, ele vai parar ali, ó, sendo aquele profissional que está junto com os 100%, que faz a restauração classe 1 de esmalte. E se esse profissional sabe anestesiar e está anestesiando com excelência, não é difícil ele pegar para fazer essa restauração sob anestesia. Muito menos ele fazer um acesso. Muito menos ele entrar numa especialização e fazer uma endo de molar. E ele fazer depois um curso avançado e estar fazendo lá ele entregar o dente pronto. O paciente entra de manhã no consultório dele e sai na hora do almoço com canal, pino e coroa. Falta... O que separa a pessoa que vai fazer esse trajeto da pessoa que não vai fazer? Isso aqui, ó. Um endodontista sem anestesia não vai. Se for extração, a evolução é a mesma. E todo o restante é a mesma. Aí você vai falar assim, não, mas você se enganou. Porque eu conheço um dentista que é desses top, que marca para dali a 60 dias, e que ele, até a restauração classe 1 de esmalte, ele cobra claro. Sim, claro que ele cobra claro. Sabe por quê? O paciente que está lá na ponta, mas você pode olhar, o procedimento simples ele cobra caro, mas ele tem procedimentos que só ele faz. Ou só ele faz ou quase ninguém faz. Então o paciente que procura ele para fazer isso que quase ninguém faz, fica tão apaixonado com o atendimento que tem por ele, que é inegociável. Confiança é inegociável. Então, quando esse paciente descobre esse profissional e faz um tratamento, geralmente ele descobre esse profissional quando ele precisa fazer um tratamento mais complexo, tá? Quando ele descobre esse profissional, está fazendo um tratamento mais complexo, e dali a pouco ele está encantado, ele está na mão desse profissional, fala, não serve outro, e tem um procedimento simples para fazer, ele vai procurar outro dentista? Ele vai continuar com esse profissional. É aonde a sua carreira muda de uma vez por todas. Que você faz o simples com alto valor agregado, você faz o complicado com alto valor agregado, você tem paciente em quantidade todo santo dia, e o seu problema passa a ser, eu preciso montar equipe. O seu problema precisa ser, eu preciso transferir conhecimento. Eu preciso treinar mais profissionais para fazer o que eu estou fazendo, porque eu não dou conta mais de fazer sozinho. Daqui a pouco eu vou estar marcando paciente para 3, 4, 5 meses para frente. É onde você começa a juntar o grupo. Mas isso é da noite para o dia, não. Isso vai acontecer com todo mundo, não. Isso vai acontecer só com quem tiver base. Por isso, eu quero te convidar para um aulão que vai ter agora no dia 9 de junho, onde eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre anestesia simples, segura e que funciona. Não é essa anestesia que você aprendeu que é complicada, que te deixa com medo. Nós desenvolvemos um método onde eu não vou te passar tudo que existe sobre anestesia, mas nesse método eu vou te mostrar que existe uma anestesia simples, segura e que funciona. Eu vou mostrar só o que for simples, só o que for seguro, e só o que funcionar mesmo. O que tem chance de não funcionar não vai ser nem
tocado. E você vai conseguir fazer isso e você vai começar a mudar o rumo da sua carreira. Você vai ter a base necessária para você fazer o que você quiser. Você vai começar forte. Então não perca essa oportunidade. Tem um link da descrição na bio, se você estiver vendo pelo Instagram, ou na descrição. Em algum lugar aqui desse vídeo você vai achar esse link. Se inscreva. Não perca a oportunidade. Não, aproveita que está com bastante antecedência. Ainda tem vaga. E no dia 9 de junho a gente vai estar junto, ao vivo, para a gente conversar sobre essa anestesia simples, segura e que funciona. Te vejo lá.